Já ouviu a frase de que não é falta de tempo, é falta de prioridade? É mais ou menos uma ideia simples e que é básica e que as pessoas, todo mundo já ouviu falar, mas colocar em prática é outra coisa. Eu pegando essa frase, essa ideia, eu reescrevi da seguinte maneira: o universo não recompensa quem desperdiça o que já recebeu, né? Eu gosto de pegar algumas ideias, anotar. E aos poucos, durante a semana, eu vou desenvolvendo. Porque às vezes vem um livro que eu leio, um vídeo que eu assisto, e isso acrescenta alguma informação, ou ela me dá essas experiências, né? Algum ponto de vista que eu não tenha pensado antes. E as pessoas vivem hoje reclamando de falta de tempo. Você pode ver que todo mundo vai falar a seguinte frase, né? A vida tá corrida, não tem tempo para nada. Quando vê os amigos ou os familiares, geralmente diz, olha, vamos marcar, mas nunca coloca uma data exata, né? Mês tal, dia tal, a gente vai sair para tomar um café, para se divertir, ou algo do tipo, né? E as pessoas, quando a gente conversa, consegue conversar com algumas pessoas próximas, elas sempre reclamam de, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para ir para academia, não tenho tempo de fazer isso. Até uma dieta, porque, poxa, as pessoas dizem, eu não tenho tempo de fazer uma dieta, não tenho tempo de mudar minha alimentação. E essas desculpas, tá? É a maior mentira, porque você faz feira, por exemplo, então você não vai deixar de comer. Então na sua feira você pode aos poucos ir mudando, substituindo alimentos tipo que não são saudáveis por saudáveis, tá? Mas na verdade é o seguinte, as pessoas dizem a seguinte frase, né? Que é essa, e pensam da seguinte forma: quando eu tiver mais tempo, aí sim eu vou estudar, eu vou procurar alguma melhora para minha vida. Só que pega o exemplo clássico. Vamos dizer que a maioria das pessoas trabalham o dia todo, tá? Isso é fato. E que ela só tem 1 hora ou 2 horas por dia para descansar, para almoçar, para retornar ao trabalho. E nessas 2 horas ela come, ela descansa e fica no telefone, né? Se distraindo, descansando, relaxando. Só que essas 2 horas que ela teve para comer e para descansar, ela poderia muito bem usar essas 2 horas para a sua evolução. Ela come e descansa um pouco, pelo menos em meia hora, 40 minutos, tá? E o resto do tempo ela poderia usar esse tempo para desenvolver alguma coisa, para aprender alguma coisa, né? E por isso que eu escrevi dizendo que o universo ele não desperdiça, tá? Ele não recompensa quem desperdiça, tá? Porque quando a gente pega todos os dias essas 2 horas ou 1 hora e a gente só se distrai, a gente está deixando de construir algumas coisas, porque mudar de vida não é fácil, tá? Buscar uma melhora não é fácil. Então, para eu conseguir uma melhora de vida, é necessário que eu abdique de alguns prazeres, de algumas distrações, tá? Realmente existe o fator sacrifício, né? Então, eu reclamo porque eu não evoluo, porque eu não tenho tempo, só que o pouquíssimo tempo que eu tenho, vamos dizer que é pouquíssimo mesmo, eu não invisto para construir uma habilidade. Porque, vamos lá, vamos imaginar, eu falo universo, mas você pode colocar Deus, você pode colocar a vida, o que você quiser, tá? Ele tem lá 2 horas disponíveis e nessas 2 horas ele está fazendo o quê? É o suficiente, porque ele está descansando, ele está se distraindo, se divertindo. Ele não está se esforçando para criar novas habilidades para sair daquela realidade ou para ter mais tempo, tá? Porque na verdade o que a gente precisa não é de mais tempo, a gente precisa de sacrificar algumas coisas, de prioridade e na verdade o mais tempo, tá? Ele só virá depois. Por quê? Quando o universo vê que eu estou engajado na construção de habilidades para que através dessas habilidades eu consiga conquistar novos postos, um novo emprego, ou um emprego caso eu não tenha, qualquer situação que cause a minha evolução e meu desenvolvimento. Eu usei o pouco que eu tinha de tempo, eu utilizei esse tempo para evoluir. Então agora eu tenho as habilidades necessárias, os requisitos para subir de posto, para pegar um emprego que talvez
financeiramente não seja tão maior, mas me dê mais tempo. Aí vai fazer sentido, porque quando eu tiver realmente mais tempo, porque eu estou no cargo superior, tá? Ou eu tenho mais dinheiro e posso investir, ou posso delegar algumas funções, aí sim, eu posso, além de descansar sem culpa, tá? Eu posso continuar evoluindo, estudando. Você entende que é um ciclo e que é um comportamento é, para pensar e colocar no papel é simples. Claro que na prática, na vida, não é simples, não é fácil, não é satisfatório, tá? Não é confortável de forma alguma. Aí eu falei 2 horas, mas tem gente que só tem 1 hora, tem gente que só tem meia hora. Mas 15 minutos todos os dias estudando, 15 minutos todos os dias empregado para adquirir uma nova habilidade, a longo prazo ele traz resultados, tá? A longo prazo. Não espere você começar a estudar hoje, daqui a uma semana aprender algo, daqui a um mês aprender algo. Não, vai demorar meses e talvez até anos. Mas quando eu aprender, quando eu adquirir essa nova habilidade, o mais tempo do que eu preciso, ou o tempo que eu achava que precisava e que eu tinha pouco, eu vou ter esse mais tempo. E nesse mais tempo, tá? Lembra, o universo recompensa quem não recompensa, quem desperdiça. E se eu não desperdiçar, utilizar, significa que vai recompensar? Claro que vai. Eu falo universo, mas é você mesmo. Porque você usou o pouco que tinha, construiu habilidades, cresceu, adquiriu novos postos, alguma coisa na sua vida desenvolveu, você vai ter tempo, você vai ter mais recursos, tá? Alguma melhoria vai acontecer. E essa melhoria, esse recurso, eu vou usar para continuar evoluindo. E nesse continuar evoluindo, eu vou ter mais tempo para fazer o que eu gosto, eu vou ter mais tempo para descansar de verdade, sem precisar pensar, poxa, não vou descansar, não vou dormir, ou então aquela frase que não faz sentido, trabalho enquanto eles dormem. Não faz sentido, né? Para algumas pessoas talvez façam, mas para todo mundo não, porque a gente precisa realmente descansar, tá? Mas um pouco desse tempo que eu tenho para descanso e para lazer, tá? A metade, ou 80% eu não sei qual é a realidade de cada um, mas se eu pegar alguma coisa desse tempo, tá? Que eu não tenho tempo, e empregar para minha evolução, eu vou conseguir conquistar alguma coisa, eu vou conseguir crescer. Então, fica essa frase como exemplo, fica essa dica na verdade, tá? Use o pouco que você tem. E se você for religioso, e se não for religioso também não importa, tá? Porque a literatura judaica, ela, mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, que não é cristã nem nada, tem muitos ensinamentos interessantes e que podem ser incluídos aqui nesse discurso. Eu lembro de uma frase de Jesus, ele disse assim, quem tem, mais se dará, tá? Então, fora do contexto, não sei o que, não sei, não, eu não quero pregar nem nada do tipo, tá? Até porque eu não sou religioso. Mas se você tem, se você aproveita o pouco que você tem, isso vai ser multiplicado, tá? Você vai ser recompensado com mais. E realmente, quem tem, mais se dará. Você já viu que quem é rico fica mais rico? Nessa frase que quem é contra o capitalismo fala. O rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre, e fala isso como sinal de desigualdade. Ok, é desigualdade, mas que tipo de desigualdade é essa? Por que o rico fica mais rico? Exclua, tá? Toda a questão de corrupção, tá? De explorar o outro. Pega um rico de verdade que não explora, que ele investe, que ele produz, que ele pega a sua riqueza para gerar mais riqueza. E pega um pobre, uma pessoa, isso tanto financeiramente como intelectualmente, tá? Intelectualmente, o que será que essa pessoa faz? Tá? Essa aqui produz, essa aqui não produz. Essa aqui pega riqueza para quer mais riqueza, e essa aqui, tá? A pessoa pobre, ela, o pouco que tem, ela não usa para sair daqui. Usa para desperdiçar, usa para consumir, para prazeres, para distrações, e sempre vai permanecer aqui. Então, será que essa disparidade de que está aqui sobe, vai subindo, quem está aqui continua aqui, é só desigualdade social, não é? Será uma desigualdade de comportamento, uma desigualdade de como cada um utiliza os seus recursos? É claro, existem contextos específicos e várias informações. E aqui eu estou falando só de crescimento e evolução. Então, assim, o universo, ele não vai dar mais, tá? Ele não vai recompensar se você está desperdiçando pouco. E se você tem pouco e está utilizando, pode ter certeza que
Quem tem, mais se dará. Eu espero que tenha sido útil, tá? Esse pensamento, essa reflexão. E pegue essa reflexão e aprofunde, tá? Com as suas leituras, com a sua experiência. Escreva, tá? É um hábito que eu tenho, é muito bom, porque quando você escreve, é, depois você vai descartar aquilo que é excesso, aquilo que não serve, mas muita coisa boa você vai reaproveitar. Muita coisa que talvez se você só pensasse, só falasse, você ia perder, mas depois que está escrito fica ali. E depois de semanas ou meses você vai conseguir reaproveitar, tá? Então pega essa reflexão, aplique na sua vida, na sua realidade e aprofunda essa reflexão, tá? Que não é verdade absoluta, é apenas uma reflexão de algo prático e que pode ser melhorado.